E aí eu fui convidado na época para fazer um dos primeiros testes, que foi no mar Mediterrâneo. E eu fui bem descrente, assim, compramos um telescópio lá e fui bem descrente. Eu falei assim, gente, o que eu vou estar mostrando aqui? Todo mundo já sabe que o negócio é redondo, todo mundo já sabe. A televisão mostra lá a foto da Terra girando, né? Eles não iam criar uma mentira tão grande, né? A minha mente totalmente presa, né, naquilo Sim. e eu me justificando. E aí a gente foi fazer o primeiro teste. E eu que estava no barquinho, então eu não sabia o que estava sendo filmado, eu tinha que sair me isolando, né, ficar bem longe, até o meu barquinho teoricamente desaparecer. E aí conseguiram me pegar, né, na distância lá com o telescópio. E aí quando eu voltei, falou, não, você apareceu e tal. E eu falei, gente, mas não é possível. Então ali, mas eu pensei, tem alguma coisa estranha. Uhum. Mas fiquei naquele conflito e os experimentos foram aparecendo, os outros experimentos, e confirmando a planicidade, e o raio laser, e o Lago Titicaca, né, em Lagoa dos Patos, e foi tudo acontecendo. E aí, de repente, eu falei assim, gente, não é que o negócio é assim mesmo? Então, assim, quando passam pra gente, às vezes, uma informação, e a nossa mente não conseguiu processar aquela realidade que está sendo passada, a gente não consegue alcançar aquilo que está sendo passado. Então, quando a gente chega, inclusive, para os parceiros extradimensionais e fala para eles assim: podem falar tudo, a gente está preparado. Gente, a gente não está preparado porcaria nenhuma. Porque, na verdade, a Não tá. mente da gente ela precisa estruturar as coisas e ir se abrindo aos poucos para ter uma compreensão, senão a gente não consegue alcançar o que está sendo falado, né? E aí depois eu tive o outro choque, vou até compartilhar aqui com vocês, foi aqui, deixa eu ver se eu compartilhar a tela. Tenho aqui. Cadê? Janela. Tela cheia. Aqui é a gente na equipe da Islândia. Tô eu aqui, o Nando e aqui a Fernanda. Certo. Deve ter aqui a gente fazendo os experimentos do lado de fora da Islândia. Essa viagem, a gente aqui, foi muito marcante para mim, gente, porque em termos de pesquisa, foi uma das maiores transformações para mim pessoais, assim. Foi muito legal o que aconteceu nessa viagem, foi que nós nos dividimos em 3 equipes. Tinha a equipe do Randir e do Alan, que foram para a Antártida. Teve a equipe minha com a Fernanda e o Nando, a gente foi para a Islândia, no Polo Norte. E teve a equipe com a Larissa, Felipe e o Rafael, que ficaram no observatório de Dáquila. Então a gente ia fazer as filmagens da Lua e do Sol 24 horas, o tempo inteiro filmando e batendo os resultados dos locais diferentes, ou seja, Polo Sul, Polo Norte e a região mais ou menos central, né? E, e o detalhe foi assim, eu vi coisas ali, né, no último dia, que infelizmente a bateria acabou, né? A gente tem várias filmagens que vão sair depois no documentário, mas no último dia, uma coisa mais impressionante que eu vi foi a lua na nossa frente, em cima do mar, assim, durante o dia, o sol já tinha nascido. Porque como que funcionava, gente? Você viaja, você tem uma janela de tempo ali para fazer, e na Islândia estava assim, de repente vinha uma chuva, fechava o tempo, neve e tudo mais, a gente não tinha como pesquisar. E o resto do tempo a gente tinha que filmar e fotografar 24 horas por dia. Então, o que a gente fez? A gente ficava o tempo inteiro do lado de fora, filmando e fotografando. Quando vinha a janela meteorológica falando assim, vai fechar o tempo agora e vai ficar 6 horas, não importando se era dia, noite, tarde, aí a gente entrava todo mundo para dentro, se jogava cada um no seu quarto lá e colocava 6 horas no despertador para acordar depois e continuar as filmagens. E no último dia, quando a gente
saiu depois de uma tempestade que teve, e lá venta muito, né? Tanto é que você aluga o carro, na porta do carro vem escrito que na hora que você abrir o carro você tem que segurar firme nela, assim, pra ela não ir embora. A gente acordou e quando a gente saiu, tava nascendo o dia, o sol, né? E a lua tava em cima do mar, assim, na nossa frente. E aí ela foi ficando transparente ali. Foi um negócio muito... Parecia uma luz halogênica. Ela foi diminuindo a intensidade ali, ficando transparente. Translúcida, né? Translúcida, exatamente. E aquilo foi uma coisa, para mim, eu fiquei olhando aquilo ali assim, foi uma coisa muito chocante mesmo. Mas o meu maior aprendizado nessa viagem foi o seguinte: foi um lado humano, mas que faz toda a diferença no nosso trabalhar. Foi ver a mente dos pesquisadores que estão programados para trabalhar em equipe. Porque quando a gente chegou na Islândia, as malas que a gente tinha, todos os equipamentos se perderam na viagem. Quando elas voltaram, então a gente ficou um tempo sem mala, usando a mesma roupa no frio. Quando elas voltaram, as malas, os equipamentos estavam todos quebrados. E eram equipamentos especiais que tinham sido fabricados no Brasil só para a gente fazer essa experiência. Então imagina que você estava em outro país, longe de tudo, e que de repente o equipamento todo que vocês tinham para fazer a experiência no primeiro dia, no terceiro dia que a gente recebeu, já não funcionavam mais. A minha mente, né, entrou em desespero naquele momento, que eu pensei assim, gente, e agora? E as outras equipes que estão lá com os equipamentos prontos, realizando as medições, e a gente não vai conseguir enviar a medição. E a minha cabeça, naquele momento, eu pensava muito diferente. Hoje eu comecei a fritar, assim, sem saber o que fazer, como avisar e tal. Eu lembro que o Fernando e a Nanda, e a Fernanda, eles chegaram e falaram assim, nós não vamos avisar nada ainda. Vamos ver o que dá pra gente fazer. Eu falei, que fazer, gente? Tá tudo quebrado. Aí viu o Nando abrindo os armários da casa. Foi igual quem assistiu o MacGyver, Profissão Perigo. Foi a mesma coisa. Ele abrindo os armários da casa que a gente tinha alugado, pegando fio que achava num canto, uma lâmpada em outro, não sei o quê. E ele foi pegando um monte de cacareco lá. E saiu desmontando os nossos negócios todos, botando as lâmpadas, os circuitos, olhando e tal. E ele conseguiu achar onde que estavam todos os defeitos. Até hoje eu não entendi como, né? E olha que eu sou engenheiro mecatrônico. Pelo jeito, posso queimar o meu diploma, mas eu não entendi o que ele fez ali. Ele achou tudo e determinou as peças que a gente precisava e o que a gente precisava para soldar. E aí eu pensei, gente, que peça, que solda, a gente está em outro país. Quando eu olhei, a Fernanda já estava no computador pesquisando tudo que faltava para a gente, pegando os endereços, e aí a gente saiu de carro para pegar as coisas. E a cabeça deles não oscilava, era uma firmeza muito grande de vai dar certo. Por isso que eu falo dessa questão da pesquisa, você saber vai dar certo. Eu pensando, gente, mas como que a gente vai fazer? E aí teve um momento que a gente entrou numa loja, disse que era solda industrial, e nessa loja de solda industrial, a gente precisava de uma solda eletrônica para consertar os equipamentos todos. E aí eu perguntei pro cara, você tem solda? Ele falou, eu tenho uma eletrônica, mas é minha, não empresta, não sei o quê. A Fernanda, que nem tava na loja, ela entrou assim na loja, numa firmeza, falou, você tem a solda? Eu não sabia nem como que ela tinha escutado. Tem, mas eu não vou operar. Ela falou, mas eu tenho o cara que vai operar, ele já tá vindo aqui. Aí chamou o Nando que tava no carro, o Nando entrou meio sem saber o que... Entra ali, a solda tá pronta pra você fazer, o cara meio perdido assim, e foi a gente meio naquela pressão de vai lá, faz lá, o Nando pegou o negócio, fez, e a gente consertou o equipamento. Então, ali eu tive primeira coisa mental, primeira virada de chave mental do não desistir. Né? Perdeu as malas, não desiste, o equipamento está quebrado, não desiste, está faltando as peças, não desiste, faltou soldar, não desiste, você vai até você conseguir, porque eles não oscilaram. Os meus colegas, eu oscilei naquele dia. A segunda coisa foi quando a gente foi para fazer as medições. Eu estava na parte eletromagnética com as bússolas, medindo os campos, o Nando estava no telescópio, a Fernanda eu acho que estava com as câmeras. A gente ficava lá fora, tipo, alguns 20 minutos e a gente entrava uns 5 minutos para dar uma aquecida, que era muito frio. Aí voltava lá para fora de novo.
e de repente eu perdi quase toda uma janela de medição. Eu percebi que tinha algo interferindo no campo eletromagnético dos meus equipamentos e que a última meia hora eu tinha perdido tudo. E aí eu falei para eles assim: gente, vamos entrar que eu vou avisar a central lá no Brasil que é para desconsiderar a última meia hora nossa, porque eu errei todas as medições, a última meia hora. E aí eu lembro que o Nando colocou a mão no meu ombro e falou assim: duas coisas para te falar. A primeira é, você não errou. Aí eu ainda falei assim, errei sim. Ele falou assim, não errou, você não errou. Nós erramos. Você não tá aqui sozinho. Nós trabalhamos juntos. Você não vai mandar mensagem para ninguém falando que você errou. Se precisar de mandar essa mensagem, nós erramos. Segunda coisa, ainda não deu tempo de mandar os dados. Nós vamos os três lá para fora revezar com você e a gente vai tirar os dados todos de novo. E aquele momento, para mim, eu senti um espírito de equipe tão grande, uma segurança tão grande de estar com aquelas pessoas ali, de ninguém tentar colocar a culpa no outro, de ninguém falar que foi o outro que errou, que o foco era sempre em fazer a coisa acontecer e nunca olhar para o erro ou achar o culpado ou passar o culpado, era que a coisa acontecesse. Então, assim, eu tô falando isso, gente, porque nas pesquisas que a gente faz, quando você vai para lugares como a Amazônia, que são lugares perigosos, né? Muita gente desaparece, vários lugares têm risco. Você precisa muito contar com as pessoas que estão com você. Né? A sua segurança são essas pessoas. E você saber que você está com pessoas que nunca vão te largar para trás, que tudo que acontece é a equipe, não tem ninguém sozinho ali para assumir bronca nenhuma, tá todo mundo junto, na alegria e na tristeza. Isso é importantíssimo. Então, é para compartilhar essa informação, inclusive para quando você vai propagar informações que arrumam briga, como esse livro aqui, que as pessoas vão querer, às vezes, bater de frente para defender as ideias da universidade. Quando tem pessoas envolvidas numa pesquisa assim, essas pessoas resolvem lançar algo juntas, elas sabem que vão arrumar uma confusão, mas que elas estão juntas ali para se defender na confusão. Então, o processo de pesquisa, gente, ele é um processo de crescimento gigantesco, como pessoa, como ser humano, como dimensional, como tudo. Porque ali você vai vendo quem está com você, quem não está, quem acredita em si mesmo, né? Quem está ali para falar assim, estamos junto nessa, vamos até o final. Quem está ali para falar, vamos divulgar essa informação, vai ficar feio o negócio, mas a gente está junto nessa. São coisas que todos nós que estamos na pesquisa, a gente precisa de olhar, né? Eu vejo que o André ele faz muito pesquisa com a esposa dele, né? Eu faço muito com a Fran aqui também, né? E a gente viajou ano passado, um tempão, uns 20 dias, só eu, a Fran e, na época, o nosso cachorrinho que faleceu, o Schnaps. Gente, eram lugares às vezes perigosos, à noite, sozinho, mas ela estava ali, com medo às vezes, mas estava ali. Tinha momentos que eu também estava com medo, mas a gente estava ali. Então, assim, a equipe que vocês formarem de pesquisa, gente, que seja uma equipe de verdade, que uns possam contar com os outros. Isso é muito importante, né, para a gente conseguir, né, até na hora que se descobre algo importante, para a equipe se defender. A equipe fez isso junto. Porque senão as pessoas começam a se vender, né, e ali é nessa que muita informação da humanidade se perdeu. Porque as pessoas não tiveram firmeza mental, fortaleza mental e nem o espírito de equipe verdadeiro de pensar no bem maior de todos, e algumas foram ali rifando, né, as informações ou entregando uns aos outros.